Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, bem como agradecer aos munícipes e ouvintes que acompanham a transmissão desta sessão extraordinária do ano de 2016 da Câmara Municipal de Canas, através das ondas da Rádio Cultura e através da internet. Esta é a 50ª sessão extraordinária da 5ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. E de acordo com o artigo 123, parágrafo do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Lucimar Aparecido Amaral. Presente. Ademir José Brito. Ademar Ligar, presente. Laerto Zanin. Davi Sávio de Oliveira. João Antônio Martoneto. José Antônio de Oliveira. José Maria de Moura. Vitor Lopes de Almeida. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 50ª sessão extraordinária da 5ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. E de acordo com o artigo 214, parágrafo 4º do Regimento Interno, o expediente será reduzido a 30 minutos. Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Lucimar Aparecido Amaral. Presente. Ademir José Brito. Ademar Ligar, presente. Laerto Zanin. Davi Sávio de Oliveira. João Antônio Martoneto. José Antônio de Oliveira, José Maria de Moura, Vitor Lopes de Almeida. Gostaria de agradecer a presença do Josimar, advogado, e do Alceu Júnior, contabilista. Em única discussão e votação, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício de 2012, e julgamento das respectivas contas. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ainda que seja franqueada a palavra ao Dr. Josimar Guimarães dos Santos, procurador responsável das contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício 2012, para realizar a defesa em 20 minutos. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Trata-se de contas da Prefeitura Municipal de Canas, do exercício 2012. O processo TC 002099/026/12 e anexo de responsabilidade do senhor Rinaldo Benedito Timóteo Zanin, prefeito municipal responsável pelas referidas contas. No entender da Corte de Contas, o parecer foi desfavorável, porque não houve aplicação integral do recurso do Fundeb, desatendendo às disposições do artigo 21 da Lei Federal 11.494/07, falta de pagamento da totalidade dos precatórios, contrariando o disposto no artigo 100, parágrafo 50 da Constituição Federal, e permanência das falhas apontadas nos itens planejamento das políticas públicas, multa de trânsito e quadro de pessoal. Houve apresentação de defesa, onde o responsável pelas contas em recurso alegou: 1. Com relação à não aplicação integral dos recursos do Fundeb, desatendendo às disposições do artigo 21 da Lei Federal 11.494/07, bem como a não aplicação da parcela deferida no primeiro trimestre de 2013. A defesa pondera que houve aplicação de 96,19% dos recursos em 2012, e que no primeiro trimestre de 2013
foram aplicados 1,65% e o valor restante de 2,16% foi aplicado ao longo daquele exercício. Pediu para que fossem considerados a manifestação da TJ da Corte de Contas, no sentido de que as falhas poderiam ser relevadas, considerando a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas em casos semelhantes, decisões essas proferidas no TC 235/026/09 e 28/026/09 e 24/23/026/10. Dois, com relação à falta de pagamento da totalidade dos precatórios, contrariando o disposto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, a defesa esclareceu que, em dezembro de 2012, realizou acordo posteriormente homologado pelo Tribunal de Justiça com 6 dos 7 credores, parcelando a dívida que seria devidamente quitada em 21 parcelas, o que, de um lado, asseguraria o pagamento dos credores e, de outro, atenderia melhor aos interesses do município, que deixou de desembolsar de forma imediata a quantia de R$ 423.820, o que poderia comprometer os serviços essenciais. Ressaltou que a relação ao único credor que não aderiu ao acordo houve o pagamento da totalidade da dívida no exercício seguinte, após a homologação do acordo mencionado com os demais credores, e que, por fim, não houve, no presente caso, comprometimento da ordem cronológica dos precatórios. Diante dessas peculiaridades, entendeu não ter havido irregularidades graves, capazes de comprometer a lisura de suas contas. 3. Com relação às falhas apontadas nos itens planejamento das políticas públicas, multa de trânsito e quadro de pessoal, a defesa ponderou que houve procedimentos administrativos para devolução ao erário dos valores despendidos com multas e que os demais apontamentos não teriam a gravidade de macular a totalidade das contas, já que poderiam ser sanadas através de providências ou recomendações. Pois bem, o julgamento das contas é o ato privativo do Poder Legislativo, que, para desempenhar a nobre constitucional e difícil missão de julgar, deve examinar se eventualmente houve atos de improbidade administrativa por parte do responsável pelas contas, ou seja, se ele praticou os atos com má-fé, desonestidades, capaz de gerar prejuízo ao erário público. Ao lado do princípio da legalidade, temos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de igual força constitucional, e que devem nortear o julgamento das presentes contas. Com efeito, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade visam justamente adequar o princípio da legalidade ao fato concreto, evitando-se punições severas e desnecessárias. O princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo poder público no exercício de suas atividades administrativas ou legislativas, e os fins por elas almejados, levando-se em conta critérios
racionais e coerentes. Constituição do Brasil, interpretada por Alexandre de Moraes, na página 373. Demonstrada a imposição de um sacrifício exagerado administrado e a inadequação do ato ao atingimento da finalidade legal, ter-se-ia sua desproporcionalidade, e ipso facto, sua própria ilegalidade. O princípio da proporcionalidade impõe de que o poder público utilize os meios adequados e interdita o uso de meios desproporcionais. Proporcionalidade. Assim, além da ideia de equilíbrio inerente à sua etimologia, é princípio de defesa da ordem e justiça, restringindo o arbítrio e preservando a legitimidade da norma estatal. Improbidade administrativa. Hermes Garcia, página 85. O próprio STF, guardião da Constituição, proferiu a seguinte decisão, citando o princípio da proporcionalidade. Pelo princípio da proporcionalidade, as normas constitucionais se articulam num sistema cuja harmonia impõe que, em certa medida, tolere-se o detrimento de alguns direitos por elas conferidos. A Constituição do Estado de São Paulo expressamente faz menção do princípio da razoabilidade, com observância obrigatória pela administração pública, no artigo 111 da CESP. Esse relator, salvo melhor juízo, entende que os atos do responsável não se revestem de má-fé ou desonestidade e demonstram esforço no sentido de resolver a situação apresentada, tanto que de uma forma ou de outra, no exercício seguinte, pagou o precatório, que não participou do acordo noticiado, bem como procedeu à correção da diferença do Fundeb, falha esta que o próprio Tribunal de Contas relevou, em julgamento de caso semelhante, conforme demonstrou a defesa. Todos esses fatos podem ser relevados para que as contas não sejam rejeitadas, até mesmo porque houve na decisão da Corte de Contas qualquer condenação, não houve na decisão da Corte de Contas qualquer condenação do responsável para a devolução de valores, o que se presume que não houve dano ao erário público. Assim, em que pese o elevado saber do Tribunal de Contas e de todo o respeito que a Corte merece, a matéria é complexa e, por isso, cabe ao plenário do Poder Legislativo, após discussão do assunto, decidir constitucionalmente o mérito. Câmara Municipal de Canas, 19 de abril de 2016. Laerte Zanin, relator. João Antônio Marton Neto, membro. Ademar Ligabo, presidente. Está franqueada a palavra ao Josimar Guimarães dos Santos, procurador responsável das contas.
Está franqueada a palavra ao Josimar Guimarães, procurador responsável pelas contas do exercício 2012. 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Canas, vereador Lucimar Aparecido do Amaral, a quem saúdo também todos os membros da mesa e agradeço desde já, presidente, a oportunidade que temos de fazer essa sustentação oral, informando que também é grata a satisfação da nossa parte, né, estar presente aqui na Casa de Leis do município de Canas. Excelentíssimos vereadores, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que houve por bem emitir esse parecer prévio, né, onde acenaram pela modificação do parecer técnico do Tribunal de Contas, no sentido de que as contas deveriam ser aprovadas, né? Excelentíssimos senhores vereadores, membros da Câmara Municipal, ilustríssimo cidadão Alceu, a quem estendo as minhas saudações a todos os outros cidadãos de Canas, que nos ouvem pela rádio e que de alguma forma se fazem presente a esta sessão. O tema que nós vamos tratar aqui, como sustentação de defesa, certamente já foi repassado aos nobres vereadores, na defesa escrita que foi encaminhada por essa defesa à Casa de Leis, da qual a própria comissão e o excelentíssimo advogado, doutor Emilton, a quem assim, tem a honra de trilhar com ele o caminho da advocacia, tamanho conhecimento desse nobre colega, né, e da postura ética que eu procuro sempre assim olhar e seguir, viu, doutor? Já tiveram a oportunidade, então, de apreciar essa defesa técnica que foi encaminhada para cá. Evidentemente, nós temos aqui, para ser assim, analisado pelos vereadores dessa Câmara Municipal, 3 assuntos específicos que foram abordados pelo Tribunal de Contas e que foram, de certa forma, pensados por ele como tecnicamente passíveis de indicarem, né, no parecer prévio, a rejeição das contas. E, de antemão, eu já gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores que o que estamos apreciando aqui, evidentemente, não se trata de ato de improbidade administrativa do prefeito, como acabou constando no relatório da comissão. Aqui não se fala de ato de improbidade, aqui fala-se de contas de gestão. Então, é a conta de uma gestão, onde o Tribunal de Contas ele vem, ele analisa todo o aspecto da administração, em todos os detalhes, né? Então, ele pega todos os detalhes da administração pública, desde licitações, contratos, folha de pagamento, aplicações constitucionais, outras aplicações legais, e diante de todo esse contexto que é auditado, eles emitem um relatório, um parecer prévio, e nesse parecer, diante de todos os pontos que foram abordados pelo auditor, apenas 3 assuntos restaram assim pendentes de um melhor entendimento pela Corte de Contas. E apenas esses 3 itens é o que nos traz hoje, no dia de hoje, aqui à Câmara Municipal, para pedirmos a vossas excelências a vênia para explicarmos onde está o equívoco disso daqui no posicionamento do Tribunal de Contas. Eu, analisando, lendo o parecer da comissão, aqui da Câmara Municipal, lendo todos os pareceres que foram exarados pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, nós verificamos que, em relação a esses 3 pontos abordados, em nenhum momento houve uma posição que se sagrasse como definitiva. Sempre houveram posições divergentes. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências no sentido, por exemplo, no que diz respeito à aplicação do recurso do Fundeb, a própria ATJ, Assessoria Técnica Jurídica do Tribunal de Contas, ela disse que a matéria poderia ser relevada,
sobretudo porque o Tribunal de Contas, em outras situações semelhantes, havia julgado favorável à administração municipal. Então, assim, isso nos dá uma certa tranquilidade de mostrar aos nobres vereadores que o assunto aqui tratado não é um assunto que encerra a questão. É um assunto aqui que nos dá uma margem para discussão. E isso é muito bom, porque o direito, assim como as ciências sociais, né, elas não encerram uma questão exata. Tudo que nós analisamos no que diz respeito ao direito, há uma certa relatividade. Nada é, de certa forma, absoluto. Sempre existem 2 visões, 3, 4, 5 visões a respeito de um único tema. Então, eu, particularmente, eu tenho um pouco de receio àqueles, né, que no trilhar da vida e que tem que, de certa forma, emitir algum julgamento relacionado a leis, aqueles que pegam a literalidade da lei. Porque a lei ela tem que ser analisada com uma certa relatividade. A gente não pode ser tão literal assim. Cito exemplos aos senhores. Vamos pegar um caso para a gente entender onde a gente está querendo chegar. A pessoa que matou, praticou homicídio. O Código Penal diz que matar alguém pena de X a X anos. Então, assim, todo mundo que mata, tecnicamente, a lei diz que teria que cumprir pena. Todo mundo que mata, evidentemente, vai ser condenado a cumprir pena? Não. Tudo vai depender das motivações, de como aconteceu, do fato em si. Por isso que a lei ela tem que ser analisada, e Vossas Excelências, no dia de hoje, Vossas Excelências estão aqui na condição de julgadores. Então, nesta condição de julgadores, eu peço, venha Vossas Excelências, e que faça uma análise não absoluta do que diz respeito à lei, mas uma análise relativa. Os 3 temas, então, que foram, de certa forma, assim, colocados pelo Tribunal de Contas como passíveis de encerrarem uma conclusão no parecer prévio de que o assunto seria para ser rejeitado as contas, eles estão resumidos da seguinte maneira. A primeira delas, não aplicação da parcela diferida do Fundeb no primeiro trimestre de 2013, em afronta ao artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494/07. O segundo tema, falta de pagamento do débito relativo ao precatório 2937/2011 até o dia 31/12/2012, incorreto registro junto ao balanço patrimonial das pendências judiciais. E o terceiro tema seria falha no planejamento das políticas públicas, multas de trânsito e quadro de pessoal e demais apontamentos no relatório de fiscalização. São os 3 aspectos que a comissão aqui da Câmara Municipal teve por bem também delinear e fixar esses 3 pontos. No que diz respeito à não aplicação da parcela diferida do Fundeb, né, nós chamamos a atenção para o seguinte caso. A lei, ela realmente diz que, aplicado acima de 95% durante o exercício, os 5% remanescente poderia ser aplicado no primeiro trimestre do exercício seguinte. Isso é o que diz a lei. Agora, acima da lei, eu entendo que existem alguns princípios. Dentre eles, princípios que foram bem delineados, tanto na orientação do órgão técnico jurídico desta casa, como no próprio parecer, que são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, acima da lei, há necessidade de que a gente observe esses princípios. Princípios, inclusive, que foram observados no relatório aqui da comissão, que está previsto na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 111, como sendo de aplicação coercitiva à administração pública. E esse princípio, então, ele nos leva ao seguinte posicionamento. O primeiro deles, nos atos que estão sendo aqui questionados, houve, de certa forma, má-fé, dolo, ou a intenção por parte do administrador público em produzir esse resultado? De maneira alguma. De maneira alguma houve má-fé. Tanto não houve má-fé, que o próprio relatório da comissão muito bem esclareceu que nenhuma condenação sobrou ao gestor público, ao então prefeito municipal Naldin, no que diz respeito à devolução de valores aos cofres públicos em relação a esses atos.
Então aí já está descaracterizado absolutamente a má-fé, o dolo e a má intenção do gestor público em praticar determinado ato. Mas o que diz aqui? A defesa que foi entregue aos senhores e a que foi entregue também ao Tribunal de Contas. Houve a aplicação dos 95% durante o exercício de 2012, isso é fato consumado. O valor remanescente desse percentual, ele foi aplicado parte no primeiro trimestre do exercício seguinte, e o remanescente foi aplicado durante o exercício de 2013. Então não deixou de haver aplicação do recurso do Fundeb. E o que me chama a atenção para esses casos é que o próprio Tribunal de Contas, em situações absolutamente análogas, e nós fizemos questão aqui de frisar 3 processos do Tribunal de Contas, eles deram um posicionamento diferente, no sentido de que essas falhas, em virtude do pequeno percentual a ser aplicado, que restou de ser aplicado, que essas falhas haveriam de ser relevadas para efeito de aprovação das contas. Então, assim, é uma situação que realmente a gente tem que analisar isso com proporção e razoabilidade, porque nós não podemos aplicar 2 pesos e 2 medidas em situações que sejam absolutamente idênticas. E se o tribunal não agiu com essa correteza, cabe à Câmara Municipal corrigir o ato nesse momento. Então, existem não só 3, eu citei 3, mas são várias contas municipais em que, havendo a aplicação dos 95%, há essa flexibilidade para que o remanescente seja aplicado não só no primeiro trimestre, mas se estenda também durante o exercício. Mas eu vou além com os senhores. Nós mencionamos aqui na defesa escrita que o próprio STF, que é o guardião da Constituição Federal, no que diz respeito às aplicações constitucionais, ou seja, as aplicações na saúde, 15% e 25% na educação, que ainda que essas aplicações falte no findar de um exercício algo em torno de 2, 3% para que seja aplicado, que haja flexibilização para que o município aplique isso no exercício seguinte, durante o exercício seguinte. Então, se a regra ela deve ser interpretada dessa maneira, e o STF nos deu a direção nesse sentido, nós sabemos que quem pode o mais, pode o menos. Se você pode aplicar o que está representado na Constituição Federal, norma constitucional, se você tem a flexibilização para aplicar durante o exercício seguinte, com relação ao Fundeb também, que é norma legal, né, norma constitucional, essa flexibilização também haveria de acontecer, como de fato aconteceu em vários julgamentos da Corte de Contas. Então, no que diz respeito a este assunto, particularmente, nós entendemos que também, no que diz respeito às contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Canas, há de haver essa flexibilização. E nós pedimos aos nobres vereadores que analisem com parcimônia, com entendimento, com proporção à razoabilidade esse tema, no sentido de que seja também assegurado a flexibilidade, sobretudo porque o remanescente foi efetivamente aplicado no exercício de 2013. Então, é um assunto que está devidamente justificado. Não, assim, eu até analisando esses 3 temas aqui, a gente costumou dizer. O assunto que está sendo encerrado aqui no processo não é assunto de cunho material, ou seja, não houve, por parte do administrador público, né, a recusa em fazer a aplicação. A aplicação aconteceu. A questão aqui simplesmente é procedimental, é de tempo. Haveria que ser aplicado em 2012, passou para o primeiro trimestre de 2013, mas se aplicou durante o exercício de 2013. Então, o recurso que se destinava à aplicação do Fundeb, ele foi integralmente aplicado. Então, esse é um assunto que está resolvido. O segundo tema abordado pelo relatório do Tribunal de Contas diz respeito à questão de um precatório. E esse assunto ele é bem interessante, porque nós estamos aqui discutindo, de repente, a desaprovação das contas do prefeito de 2012, mas nós não estamos observando a origem dessa dívida. Essa dívida que veio desencadear no exercício de 2012 para ser paga, há de se deixar claro que essa dívida não foi feita pelo prefeito Rinaldo. Essa dívida veio de administração anterior.
né? Então, assim, se há responsabilização pelo fato do pagamento, haveria também de haver responsabilização no que diz respeito à realização da despesa indevida. Porque se houve condenação pelo Tribunal de Justiça no pagamento dessa dívida, é porque a despesa foi indevida. E o gestor que fez a despesa indevida deveria responder também por isso. Agora, o que nós estamos aqui nos debatendo é o que diz respeito aos precatórios. Há, então, em relação ao precatório, uma cronologia, uma definição legal que está estabelecida no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, no que diz respeito ao pagamento desses precatórios. Então, o que é o precatório? É o pagamento da dívida judicializada do poder público. Então, o poder público tem dívida judicial, isso daí, dependendo do valor dela, vai se transformar em precatório e ele vai ter que se programar para fazer o pagamento. Isso é tranquilo. No caso em questão aqui, havia um valor para ser pago em 2012 de R$ 432.820,26. Valor esse, que eu volto a frisar, não é da gestão do prefeito Rinaldo. É de gestão anterior. Mas sobrou para ele pagar esse valor. E quando chegou o tempo do pagamento desse valor, né, organizou-se uma reunião com os credores da administração, que seriam 7 credores, todos eles acompanhados pelo procurador deles. E nessa reunião foi ajustado um acordo, o que não fere de maneira alguma a legalidade, a lei. Tanto não fere que no próprio relatório do Tribunal de Contas, o auditor responsável, o conselheiro responsável, ele manifesta dizendo que com relação ao acordo está tudo ok. A única pendência que restou seria em relação a um outro credor que não haveria aceito o acordo. Então nós vamos colocar isso aqui agora, vamos clarear essa situação para os nobres vereadores. O acordo foi feito. Esse acordo ele foi protocolado perante o Tribunal de Justiça ainda no exercício de 2012. Então não infringiu de maneira alguma a questão de tempo, porque o tempo era 2012. O acordo foi protocolado em 2012, com a concordância de 6 credores. O credor que não concordou, ele não concordou com o parcelamento. Mas em momento algum ele se opôs em receber o valor para ele devido, após a homologação do acordo pelo Tribunal de Justiça. Esse acordo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça homologou o acordo no mês de agosto de 2013, isso a gente tem isso daí nos autos, isso aí está comprovado no próprio Tribunal de Contas. Aprovando em agosto de 2013 o acordo, em setembro, esse credor que não quis participar do parcelamento, ele recebeu integralmente o valor a ele devido. E detalhe, em momento algum se fala aqui de quebra da ordem cronológica do pagamento dos precatórios. Então, o ato da administração, em momento algum, feriu o direito de terceiro relacionado a recebimento de precatório. Então, é uma questão também que está absolutamente justificada. Tanto é assim, que esse credor, que não fez parte do acordo, mas que aceitou receber integralmente após a homologação pelo Tribunal de Contas, durante o período de dezembro de 2012 até agosto de 2013, em momento algum, ele atravessou qualquer tipo de petição reclamando eventual direito, seja no Tribunal de Contas, seja na Câmara Municipal, seja no Ministério Público ou na própria Prefeitura Municipal. Se assim não fez, é porque certamente ele aceitou, como de fato foi o acordado, aceitou de receber o valor integral após a homologação pelo Tribunal de Justiça. Homologação essa que, como foi dito aqui, foi realizada em agosto de 2013 e o pagamento para ele se efetivou em setembro de 2013. Pagamento integral do valor da dívida. Então também é um assunto plenamente justificado, até porque nenhum dos credores deixou de receber. Todos os credores foram efetivamente pagos, aqueles que aceitaram parcelamento recebeu em parcelas, e aquele que não aceitou o parcelamento recebeu o valor integral após a homologação do acordo pelo Tribunal de Justiça. Por fim, um terceiro tema que foi apontado pelo Egrégio Tribunal de Contas diz respeito a falhas no planejamento de políticas públicas, multas de trânsito e quadro de pessoal e demais apontamentos do relatório de fiscalização.
Esses apontamentos, eu reputo a eles de menor importância, tendo em vista que a administração, ela adotou sim medidas para fazer a compensação das multas que eram aplicadas aos motoristas. Então, esse valor não saiu mais do erário público, esse valor ele foi reembolsado depois através da cobrança que foi feito aos infratores, aqueles que praticaram as multas. De forma que a própria ATJ, e eu peço vênia, presidente, eu sei que meu tempo está acabando, 20 segundos, eu peço vênia pelo menos mais uns 2 minutos para poder encerrar meu... Prorrogar mais 5 minutos. Opa, eu agradeço. Não seria necessário tanto, mas eu agradeço. Então, no que diz respeito a essas falhas, a própria ATJ, que é a Assessoria Técnica Jurídica do Tribunal de Contas, ela disse que isso aqui seria passível de mera recomendação à administração municipal para que ela adotasse as medidas no que diz respeito a fazer a conciliação e o ajuste desses apontamentos aqui. Então, dessa forma, nós vemos que a matéria trazida pelo Tribunal de Contas, no que pese o entendimento do Tribunal de Contas, entendimento esse o qual eu respeito, porém eu ouso divergir no que diz respeito ao conhecimento técnico e jurídico da coisa. Eu entendo que esses apontamentos eles não seriam suficientes, como de fato não são, para macular toda a conta de uma administração. Conta esta, que como foi dito no início aqui, ela não ela não é criada tão somente em poucos itens. Se nós formos analisar, quando o Tribunal de Contas e os auditores eles vêm fazer o levantamento da administração municipal, certamente são levantados mais de 500 itens para apreciação pelo Tribunal de Contas. E desses 500 itens, apenas 3 foram apontados como passíveis de falha. Só que apontados numa visão absolutamente literal, aquilo que está na lei. E como eu salientei aqui, até pela própria posição da comissão e do excelentíssimo advogado da Câmara Municipal, é necessário que haja muita parcimônia, muita sabedoria, que os excelentíssimos vereadores usem do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para que o entendimento a ser esgotado por vossas excelências, eles não sejam deveras um entendimento assim totalmente rígido e alheio ao que realmente aconteceu. Como bem salientou a comissão, não houve dano ao erário, não houve má-fé, não houve dolo por parte da administração pública. A gestão pública em 2012, de acordo com o próprio relatório do Tribunal de Contas, foi uma gestão absolutamente límpida, transparente. E as falhas apontadas, elas não encerram assunto no sentido de efetivamente delinear pela rejeição das contas. E eu, de certa forma, observo aqui, e até peço vênia ao nobre advogado, para poder ler aqui o fecho do parecer dele, que, querendo ou não, é um parecer opinativo, assim como nós estamos vendo no dia de hoje, que é um dia histórico para a sociedade brasileira, diante do que está acontecendo no Senado. Nós vemos lá que existem vários e vários pareceres dos corpos jurídicos, dos poderes constituídos, como o aqui também. Eu peço vênia ao nobre advogado para poder ler, e ele diz assim, devem os senhores vereadores, constitucionalmente investidos e com status de julgadores, examinarem toda a situação fática, o que o Tribunal de Contas decidiu sobre o tema e adequá-la ao ordenamento jurídico, a fim de poderem desempenhar bem a sua missão. Então, o nobre advogado, o doutor Emilton Amaro Leite, ele deixa claro que a necessidade de vossas excelências aqui é de buscar a adequação ao ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico, como foi dito no início aqui, ele não se faz pela literalidade da lei. A lei diz isso, então está errado, está contra a lei, eu vou ser desfavorável. Não. O ordenamento jurídico, ele demanda um certo entendimento de vossas excelências no que diz respeito simplesmente à proporcionalidade e à razoabilidade. Seria razoável rejeitar toda uma conta por 3 itens, diante de 500 que foram investigados e apurados pelo Tribunal de Contas? Seria razoável rejeitar uma conta
diante de situações que foram efetivamente cumpridas, e a questão aqui que está sendo discutida é tão somente no que diz respeito ao tempo, a verba do Fundeb ela foi efetivamente aplicada. Os precatórios foram absolutamente pagos. A questão aqui foi só uma questão de tempo. Então não há mácula, não há nada que podemos dizer aqui no sentido de que a conta ela traz em si um tema assim absurdo, algo que efetivamente poderia até sim caracterizar um ato de improbidade administrativa, que não é o que nós estamos discutindo aqui, porque efetivamente nas contas aqui não há que se falar em ato de improbidade administrativa. Então, excelentíssimo senhor presidente, eu encerro a minha fala, né? Agradeço aos nobres e excelentíssimos vereadores pela oportunidade que foi dada à defesa de fazer aqui a sua sustentação, e peço a vossas excelências que, com base na razoabilidade, no bom senso e na proporcionalidade, que é um princípio legal, que vossas excelências relevem os temas abordados pelo Tribunal de Contas e, nesse sentido, votem pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela aprovação das contas da Administração Municipal de Canas referente ao exercício de 2012. Agradeço a todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência comunica aos ouvintes da Rádio Cultura, que estão acompanhando até este momento, que a partir das 19 horas, a Rádio Cultura passará a transmitir a Hora do Brasil. E, consequentemente, a sessão se estenda após as 20 horas, voltará a transmissão normal. Está em única discussão o parecer do Tribunal de Contas referentes às contas do exercício de 2012. Está em discussão. Pela ordem, vereador Ademar Ligabo, 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria aqui ler o voto do presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Voto divergente, que sou eu, presidente. Trata-se de contas da Prefeitura Municipal de Canas, do exercício 2012, processo TCU 002099/026/12 e anexo de responsabilidade do senhor Rinaldo Benedito Timóteo Zanin, prefeito municipal responsável pelas referidas contas. No entender da Corte de Contas, o parecer foi desfavorável, porque não houve aplicação integral dos recursos do Fundeb, desatendendo a disposição do artigo 21 da Lei Federal 11.494/07. Falta de pagamento da totalidade dos precatórios, contrariando o disposto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, e permanência das falhas apontadas nos itens planejamento das políticas públicas, multa de trânsito e quadro de pessoal. Com o devido respeito aos demais membros dessa comissão, em meu entendimento, a defesa apontada pelo responsável pelas contas em exame não foi capaz de afastar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Com efeito, as falhas apresentadas atentam contra a determinação legal e, por isso, maculam a regularidade do examinado. Assim, por entender que o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo
emitindo parecer técnico sobre a regularidade ou não das contas municipais e considerando, no presente caso, o parecer foi desfavorável. Opino pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas e pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Canas no exercício de 2012. No processo do Tribunal de Contas 002099/026/12 e anexo de responsabilidade do senhor Rinaldo Benedito Timóteo Zanin, prefeito municipal responsável pelas referidas contas. Câmara Municipal de Canas, 19 de abril de 2016. Ademar Ligar, presidente da Comissão de Finanças. Continue a discussão ou parecer. Pela ordem com a palavra o vereador Laertes Zanin. 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, povo aqui presente. Então, senhor presidente, eu venho a essa tribuna, eu tenho até a obrigação de vir aqui, como eu fui o relator das contas 2012 da Prefeitura Municipal. Eu li muito atentamente as contas desde o início que chegou nessa casa e com a responsabilidade de fazer o relatório sobre elas. Então eu queria só ler o meu relatório aqui na tribuna dessa Câmara, o meu parecer. Esse relator, salvo o melhor juízo, entende que os atos do responsável não se revertem de má fé ou desonestidade e demonstra esforço no sentido de resolver a situação apresentada, tanto que, na forma ou de outra, o exercício seguinte pagou os precatórios quem não participou do acordo noticiado, bem como procedeu o julgamento bem como procedeu a correção da diferença do Fundeb. Falha esta que o próprio Tribunal de Contas revelou em julgamento de caso semelhante, conforme demonstrou a defesa. Todos esses fatos podem ser relevados para que as contas não sejam rejeitadas, até mesmo porque não houve decisão da Corte de Contas, qualquer condenação do responsável para devolução de valores, o que se presume que não houve dano ao erário público. Então, esse foi o meu parecer, presidente. Então, eu queria deixar essa minha fala, e na hora da votação eu vou dar meu voto. Continua a discussão ou parecer. Pela ordem com a palavra o vereador José Antônio de Oliveira, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, saúdo aqui também o Dr. Josimar, o público aqui presente, e venho à tribuna desta casa fazer referência a essa grande responsabilidade que está acontecendo nesta Casa de Leis nesta noite, dizer, primeiramente, que eu discordo do voto divergente do nobre colega Ademar Ligamo, até porque o Dr. Josimar acabou de explicar aqui que foram corrigidas a aplicação do Fundeb, que é possível fazer essa correção no ano seguinte, na margem de 5%. Então, como diz no parecer que divergente, ele está dizendo que não foi afastada as irregularidades. Então, isso não é verdade. Porque, conforme explicou, conforme nós lemos, tivemos nas mãos aí, foram corrigidas, até porque se o prefeito tivesse feito alguma coisa errada, ele certamente responderia
por improbidade administrativa. O que aconteceu aqui a gente entende muito bem, que foi questão da movimentação do ano, questão de aplicação, mas que não deixaram de ser corrigidas. Então, esse parecer divergente já está aqui contraditório no que diz a respeito a isso. E quero dizer também que o prefeito Naldinho, ele procurou sempre fazer as coisas certas. No entanto, conforme disse o doutor Josimar, assim como também o nobre vereador Demarli Gabo, que foi presidente desta casa, vai sofrer com o Tribunal de Contas quando for avaliar a conta, no que ele também foi responsável, no ano que ele foi responsável, que ele foi presidente desta casa também por um período. Então ele vai saber como que é que o João Antônio, que está aqui, o doutor João Antônio, novo vereador, que foi presidente, sabe como que o tribunal faz, pegou coisas que não tem nada a ver, tenta de toda forma rejeitar as contas. E aqui já foi explicado, e quero dizer o seguinte, se houvesse aqui crime, improbidade administrativa, o prefeito Naldinho não contaria com o meu voto nesta noite. Mas a gente tem que saber entender e ver que o prefeito, conforme disse o doutor Josimar, no ano de 2012, em mais de 500 itens aconteceu de ter essa notificação desses 3 itens, mas a correção foi feita. Então, as contas foram regularizadas, depois que foram corrigidos esses apontamentos. Então, como não se trata, porque a população, muitas vezes, quando fala que foi rejeitada as contas, já pensa geralmente que houve falcatrua, houve roubo, houve desvio. E não é nada disso. Aqui foram apontamentos leves, foram coisas que foram regularizadas e, portanto, não há por que a gente vir aqui e votar favorável ao Tribunal de Contas por esses 3 itens que foram corrigidos posteriormente. Muito obrigado. Continua a discussão ou parecer? Pela ordem. Minuto, vereador. Boa noite, nobres companheiros vereadores. Quero cumprimentar os funcionários da casa, Dr. Josimar, nosso amigo Gustavo Lucena, mais uma vez o Alceu, internautas. Quero comentar também sobre a matéria dessa noite, o parecer referente às contas do exercício 2012, do ex-prefeito Rinaldo Zanin. Ouvindo atentamente as palavras do Josimar, de alguns vereadores que me antecederam, também tenho as minhas posições próprias, analisando alguns itens, alguns apontamentos do Tribunal de Contas referentes a este parecer das contas. O Tribunal apontou sobre o controle interno, que hoje da Prefeitura Municipal, dizendo que é um sistema não regulamentado, bem como não vinha produzindo relatórios periódicos quanto às suas funções institucionais. O próprio auditor do tribunal esteve na Câmara e, conversando com ele, disse que algumas prefeituras, ele chegou e perguntou para o funcionário: você que é responsável pelo Tribunal de Contas? Eu falei: não sei. E era ele que assinava, enfim. Há prefeituras por aí que não levam a sério isso. Isso foi um dos apontamentos também. Resultado da execução orçamentária, o sistema da UDESP também foi um apontamento. As multas que foram apontadas, enfim, isso não foi um erro do prefeito Naldinho, sim dos funcionários responsáveis, funcionário, cargo de comissão dele na época, que não fez o relatório, não fez o que devia ser feito. Enfim, o Naldinho acabou pagando por uma mal prestação do funcionário dele na época. O mesmo também, conforme ele citou, o gasto do Fundeb, esse 5%, que teria que ter gasto até os
30 de março, primeiro trimestre. Teria que ter gasto até 30 de março e gastou dia 5 de abril. Quando esse dinheiro sobrou dos 5% da virada do ano, teria que ter saído da conta do Fundeb e ser transferido para uma conta particular, segundo a explicação que eu tive do jurídico da prefeitura. Isso é o que teria que ter ser feito. Saído da conta do Fundeb e ido para uma conta particular à parte, para então até 30 de março ser gasto. Isso foi um erro de quem? Da contabilidade. Um gestor público pagar por um erro de um funcionário que estudou para aquilo. Estudou para isso. O prefeito não é contabilista, o prefeito não é agente de saúde, secretário de educação, o prefeito não é jurídico. Muitas vezes o prefeito é eleito pelo voto do povo. Às vezes não tem formação nenhuma, mas ele está lá para administrar. E ele contrata os seus assessores para quê? Para cada um cuidar do seu setor. E ele pagou por um erro dos funcionários da contabilidade. O mesmo aconteceu com o atual prefeito Lucemir. Também, quando ele assumiu a prefeitura municipal na virada do ano, também houve. Ele comprou os materiais com o dinheiro que tinha sobrado, que era pouco, era R$1.000 e poucos. Mas a contabilidade mais uma vez errou. Mais uma vez errou. E ele não sabia. O Semir não sabia. Ficou sabendo depois. Tanto é que chamou todos os funcionários e chamou a atenção de cada um. Não é possível. Então, que isso hoje sirva para nós, que somos políticos, amanhã ou depois estivermos na prefeitura municipal à frente, como gestor público, nós já temos noção de como funciona isso. Então, eu vejo aí esses apontamentos do tribunal, a rejeição da conta do tribunal desse exercício 2012, não teve tanto erro da parte do Naldinho. Por quê? Foram falhas dos funcionários. Os precatórios, no meu entendimento, veio o precatório, teria que pagar, fez o parcelamento, teve um funcionário que não quis aceitar o parcelamento, e pelo fato dele não aceitar o parcelamento, o Naldinho não tinha dinheiro na época para pagar os 456 mil, 6 funcionários aceitaram e um não aceitou. Enfim, o tribunal apontou também por essa irregularidade. Enfim, como já foi dito, tendo em vista os outros apontamentos, no meu ponto de vista, eu acho que não tem gravidade em desvio de dinheiro público nesses atos do prefeito Naldinho. Então, é isso que eu tenho observado, esse que eu vi no relatório do Tribunal de Contas. Há outros apontamentos, subsídios dos agentes políticos, enfim, essas multas de trânsito que eu já citei que o prefeito Naldinho deixou para funcionário em comissão resolver e acabou no que deu. Então, diante desse relatório do Tribunal de Contas, só quero comunicar ao prefeito do Semir que está ouvindo, a nós, vereadores que estamos aqui, que amanhã possamos estar na prefeitura municipal, que nós possamos ficar atentos aí aos órgãos dos setores da prefeitura municipal que fazem o seu trabalho. E também o controle interno, que 4 em 4 meses hoje tem que fazer um relatório, conforme o auditor estava na Câmara Municipal e me passou. Não é uma declaração, 4 em 4 meses fazer um relatório do controle interno da Câmara ou da Prefeitura que seja. Então, eu já até comuniquei ao funcionário da casa, o Fernando, o Milton, que 4 em 4 meses fazer um relatório sobre o controle interno para mandar para o tribunal e que quando eles vierem analisar está tudo certo. Porque eu acho que a gente fazendo certo, trabalhando certo, não vai ter problema depois. Então, essa é a minha fala. Eu gostaria que a secretaria constasse em ata a minha fala. Se os vereadores também quiserem que conste a sua fala em ata, pode constar. Fato da defesa do jurídico, do Josimar. E peço aos nobres companheiros vereadores também que possam se justificar, vir na tribuna justificar o seu voto, o seu entendimento, referente ao parecer do Tribunal de Contas.
Continua a discussão, o parecer. Pela ordem está com a palavra o vereador José Maria de Moura, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, meu amigo Gustavo Lucena, Alceu, doutor Jucimar, meu muito boa noite. Como já foi explicado pelo doutor Jucimar, no entendimento dele que estudou para isso, realmente a gente vê que o Tribunal de Contas, ele analisou o que está no papel, o que ele viu no papel. Eu gosto de analisar também a pessoa. Por que eu digo isso? Eu trabalhei na época por quase 4 anos com o ex-prefeito Naldinho. E eu vi nele uma sinceridade muito grande, por quanto que a gente até discutia em determinada ocasião, que a gente precisava de comprar um parafuso que seja para os veículos, que eu era diretor do transporte. Era uma dificuldade muito grande, tinha que fazer uma cotação de 3 empresas, apresentar para ele, e assim mesmo era difícil. Então a gente via a honestidade que tinha no prefeito Naldinho, no ex-prefeito Naldinho. Como o nobre vereador Zé Patrulheiro mencionou aqui, se ele tivesse desviado o material, tivesse praticado um crime, um roubo, certamente ele não teria também o meu voto, porque eu fui criado no sistema militarismo, eu gosto das coisas em cima, no papel. E bem como Vossa Excelência mencionou aqui, o nobre presidente, quando eu estava à frente do transporte, a questão das multas, chegava as multas nas minhas mãos, o que eu fazia na época? Eu fazia um relatório que eu tinha o controle dos motoristas que saía e chegava, o horário todinho, então eu tinha o controle. Chegava a multa, eu fazia o levantamento, fazia um processo, horário que ele saiu, o carro que ele saiu, aonde que ele foi, a infração que ele cometeu, encaminhava para o prefeito, por sua vez, ele despachava para o departamento jurídico para tomar as providências. Qual providência seria tomada? Naturalmente, tinha que licenciar os veículos. Para licenciar o veículo, tinha que pagar a multa, senão não tinha como licenciar o veículo. O que fazia? Chamava o motorista, o infrator, se fosse responsabilidade do motorista, fazia um acordo, a prefeitura tinha que pagar para o motorista, na hora não tinha o dinheiro, então o que acontecia? A prefeitura pagava e depois era ressarcido pelo motorista, devidamente o acordo que fazia com o motorista. Em 2012, que nós estamos falando da multa, eu não estava lá, porque eu saí no meado de maio. Eu não sei por que esse relatório que fazia para o prefeito não era feito, por isso que então que o prefeito está respondendo, mas que, bem como enfatizou o nobre presidente, não é culpa do prefeito, assim dos seus assessores. Então eu solicito aos nobres vereadores que pense bem, como o doutor Jucimar falou, na situação do Naldinho, que as falhas dele são falhas muito leves, que não pode se condenar uma pessoa que sempre quis o bem para a cidade, sempre trabalhou para o desenvolvimento da cidade, e acabar de matar e enterrar o homem. Eu acho que não é motivo de nós aprovar o parecer do tribunal. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, o parecer. Pela ordem, está com a palavra o vereador João Antônio Martão Neto, por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, Gustavo, Alceu, amigos ouvintes da Rádio Cultura, internautas. Quero aqui saudar o nobre, causídico e muito digno procurador, doutor Jucimar,
a quem eu nutro uma amizade muito grande, embora a gente não se vê algumas vezes, né? Há tempos que a gente não se vê, mas é uma amizade que inspira uma certa confiança e que, com certeza, o tempo que a gente não se vê, o doutor Jucimar sempre estudando para o brilhantismo de suas defesas, né? A quem também gostaria, na sua pessoa, doutor Jucimar, pedir licença e cumprimentar também, não menos brilhante advogado, doutor Emilton Amaro Leite, né, que a gente está na labuta no dia a dia, sabe, na nossa luta do exercício do direito, a dificuldade que é e que muitas das vezes não é bem visto perante a sociedade, né? Mas a vida nossa é essa, vida de defesa, defender a legislação e principalmente os princípios do direito é uma tarefa árdua e só os bons que trilham sempre esse caminho. E Vossa Excelência sempre trilha esse caminho. Quero aqui, senhor presidente, dar meu apoio ao parecer da comissão e dizer que eu, como membro da comissão, votei favorável a esse parecer, porque não vi em nenhum momento nas contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Canas fato que pudesse macular essas contas. Não tem nos pareceres do tribunal, inclusive no próprio parecer de assessoria técnica jurídica, nos demonstra que as falhas apontadas pela auditoria podem revelar falhas sanáveis e que foram sanáveis, que foram sanadas, e que poderiam até ensejar um parecer favorável à sua aprovação. Inclusive, essas falhas pudessem ser mencionadas no sentido de recomendação ao ente público, à Prefeitura Municipal, de não proceder mais nessas falhas. Ou até mesmo aprovação com ressalvas, coisa que em N contas nós temos por isso. A gente vê e lê, nós que trabalhamos nessa área do direito, a gente tem, né, por os nossos estudos, e aqui tem 2 advogados que são especialistas na área, que as contas, quando não trazem o fulcro de improbidade administrativa, dano ao erário público, ou qualquer outra que seja esse entendimento, o Tribunal de Contas, ele faz o parecer favorável à aprovação, mas recomendando à administração a não perquirir nessas falhas, ou fazendo ressalvas. Era o caso dessas contas que o próprio tribunal falou no seu parecer. O próprio tribunal falou no seu parecer. Ora, gente, nós estamos falando de contas que poderá gerar máculas ao administrador público. Então, eu não vejo razão, senhores, eu não vejo razão aqui para que nós possamos ir favorável o nosso voto ao parecer do tribunal, imaculando por falhas que foram sanadas dentro da lei. Ou seja, os 5% que faltou para investir na educação, diga-se de passagem, foi investido no ano seguinte, parte no primeiro trimestre, e o restante, 2%, alguma coisa, foi investido no exercício de 2013. Então não houve desvio de dinheiro, de recursos da educação. Igual sorte, o entendimento
muito bem demonstrado pelo doutor Jucimar, com relação aos precatórios. Gente, os precatórios foram todos pagos. Não houve falta de pagamento dos precatórios. Eles foram efetivamente pagos. E mais, homologados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ora, gente, como dizer que não foram pagos os precatórios? Foram pagos, homologados pelo Tribunal de Justiça, e está nos autos isso. E está nos autos de contas. Então, senhor presidente, as outras falhas apontadas, com multas, essas coisas, senhor presidente, são meras irregularidades administrativas. Meras irregularidades administrativas que ensejam, mais uma vez importante falar, uma recomendação, uma aprovação com ressalva. Encerrando a minha fala, senhor presidente, o senhor me permite um minutinho mais? Eu fui presidente dessa casa durante 4 anos. Durante 4 anos, senhor presidente. Uma administração árdua. Nós nos empenhamos nessa casa. Devolvemos dinheiro elevado para a administração municipal. Todos os anos devolvemos dinheiro. E eu quero aqui agradecer imensamente a dona Raimunda e o doutor Emilton por ter feito a defesa dos apontamentos que eu sofri no tribunal. Sabe por quê, senhor presidente? Hoje nós temos, infelizmente, aquele entendimento que qualquer político é ladrão. A visão que nós temos é que, por ser político, nós somos ladrões. E eu imprimi nessa casa, senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem disso, uma administração ímpar, transparente. Vossa Excelência se lembra que em todos os meses eu tinha prestação de contas para todos os vereadores. Fazíamos reuniões, justificando os gastos. E mesmo assim eu tive apontamentos de absurdo. Gustavo, você que está se preparando para administrar, angariar um cargo para a administração, o Alceu, que faz parte da administração, sabe muito bem disso. É inadmissível, Zé Patrulheiro, que um auditor venha falar para você que você contratou uma empresa que não existe no município, sendo que a empresa paga os seus impostos mensalmente na administração. Ora, só porque perguntou ao funcionário, ao diretor da época da secretaria, onde fica essa rua? É aqui atrás. A Avenida Antártica realmente fica aqui atrás. Mas ela não começa aqui e termina aqui. Ela começa aqui e termina lá no túnel. E o auditor, doutor Jucimar, tirou uma foto aqui atrás e tirou uma foto aqui atrás. Não viu a empresa aqui que estava localizada e que existe até hoje na Avenida Antártica. E está até lá. Está até lá. Eu tive que, na minha defesa, colocar um mapa da cidade. O Fernando, com maestria, fez isso. O doutor Emilton sinalizou isso. O que aconteceu? As contas foram aprovadas, porque eu provei que existe a Avenida Antártica, toda a extensão dela, e que existe a empresa lá nela. Concluindo a minha fala, senhor presidente, se depois ninguém tiver pela ordem, eu gostaria de falar encaminhamento de votação. Continua a discussão ao parecer. Pela ordem, está com a palavra o vereador Ademir José Brígido. 5 minutos. Senhor presidente, nobres companheiros, público aqui presente, quero aqui cumprimentar o nosso amigo Alceu Júnior, que trabalhou muito nesta casa, na prefeitura como contador, o meu amigo, filho do Valderez aí, Gustavo, né? Também Jucimar, que está aqui nessa casa hoje como jurídico, também tentando passar para nós uma explicação para que a gente possa entender melhor em relação às contas do seu prefeito Rinaldo Zanin. E quero dizer aqui que este vereador, vendo fundamente, passo a passo, as contas, né, e também lendo o relatório do Tribunal de Contas, percebi que não seria motivo de uma rejeição de uma conta,
até porque os apontamentos foram poucos, foram apontamentos embasados em pequenos detalhes que não seria motivo, seria devido, talvez até apontado, mas deixado e claro para que não errasse de novo. E o prefeito, por sua vez, não teria, naquele momento, culpa por sua conta ser rejeitada, até porque ele tem na prefeitura cargos comissionados, contratados, capacitados para ajudar na administração. E muitas vezes o que ocorre, não só na prefeitura, no mandato de Rinaldo Zanin, mas como outros mandatos, e com certeza acontecerá pela frente pequenos apontamentos pelo Tribunal de Contas nessas falhas. E falhas essas que nessas contas foram corrigidas, foram acertadas e não seria motivo para uma rejeição. Por outro lado, não houve roubo, não houve dolo, não houve desvio. Então eu aqui nesse momento, eu vendo tudo isso e acompanhando também Jucimar nas suas explicações, passo a passo no que dizia, senhor presidente, eu deixo aqui o meu voto aqui contrário, desde já, ao parecer do Tribunal de Contas. Continua a discussão ao parecer. Pela ordem, está com a palavra o vereador Vitor Lopes de Almeida, por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o público aqui presente, o Gustavo Lucena, o Alceu. Meu boa noite ao doutor Jucimar. Na oportunidade, parabenizá-lo pela defesa. Venho aqui, nesta fase, encerrando a fase de discussão do projeto, e após todos os vereadores já terem argumentado, exposto a opinião, eu venho aqui salientar 2 pontos dos quais me chamou a atenção, dos quais, após escutar a defesa do Dr. Jucimar aqui na sua sustentação oral, clareou ainda mais a minha visão. Desde quando recebemos aqui nessa casa essa prestação, estas contas do Tribunal de Contas, fiz a leitura minuciosa, algumas coisas que eu não sabia, procurei saber, fiz minhas pesquisas, meus estudos, e pude concluir basicamente o que o Dr. Jucimar falou aqui hoje. E os 2 pontos que eu quero falar sobre o Fundeb e os precatórios. Bom, o Fundeb é repassado anualmente para a Prefeitura, e do seu importe de 100%, 60% deve ser gasto diretamente com o magistrado, e ficando os outros 40% sendo obrigado a serem gastos até o final do ano também, salvo engano, correto? Exato. E desses 40%, pode ficar 5% a ser gasto no primeiro trimestre do ano subsequente, o que seria, como o vereador Jucimar falou, 30 de março. E muito bem, procurei saber a respeito disso, desse apontamento, no qual passou para o primeiro trimestre 2,16% do valor dentro dos 5%. E que, de fato, esses 2,16% foram gastos no mês de março. O que houve foi um atraso no lançamento da nota fiscal, que foi lançado posterior, salvo engano, 4 ou 5 de abril. Mas, de fato, o dinheiro foi gasto dentro do prazo previsto. Então, creio eu que, quanto ao Fundeb, não há nada que esteja impedindo. E agora aos fatos dos precatórios. Bom, eu acho que está mais do que claro que o prefeito Naldinho jamais agiu com dolo, com má fé em sua conduta, pois chegou, convidou todos os credores do município, fez uma reunião, uma tentativa de acordo, do qual praticamente todos concordaram, menos um. Exatamente esse um queria receber o seu valor integral,
mas que de fato no acordo que for homologado estava constando que sim, o dele seria pago integralmente, mas só posterior homologação do acordo. Pois bem, foi homologado o acordo, foi pago integralmente o valor dele, do precatório devido desse cidadão. Então, também mais uma vez ficou claro que não há a presença de má-fé em momento algum da parte do senhor prefeito. E, ao meu ver, eu acho que essas contas que foram enviadas aqui para essa casa, o parecer contrário aqui do Tribunal de Contas, eu acho que foi rigoroso demais, foi muito rígido. Então, agindo aqui pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, eu acredito que, por não haver a má-fé, o dolo presente, eu acredito ser desnecessário esse parecer desfavorável do Tribunal de Contas. E quanto às multas, enfim, as atividades administrativas internas devem ser melhoradas, e diante dos fatos expostos, eu acredito ser o mais irrelevante aqui no caso, esses apontamentos feitos quanto à administração interna. E perante isso, já até gostaria de pedir que fosse constada em ata a minha fala, e também já adianta aqui o meu voto contrário ao parecer do tribunal. Solicito à secretaria que conste em ata as palavras do vereador Vitor Lopes de Almeida. Não havendo mais discussão, encaminhamento de votação solicitado pelo vereador João Antônio Martão Neto. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero aqui continuar na minha fala, senhor presidente, né? Dizer que nós, agentes políticos, hoje, somos muito mal vistos. Infelizmente, né, Alceu? O Alceu, que ocupa um cargo de técnico, sabe muito bem disso, que o apetite, infelizmente, daqueles administradores improbos, que hoje não adianta, que não tem chance mais de existir na administração pública. Não adianta. Os administradores ímprobos, eles podem até ganhar uma eleição, mas depois que ficar por tempo lá do seu mandato, ele não volta mais, porque vão ter contas realmente rejeitadas, com improbidades administrativas, devoluções a horários públicos, e aí acabou. É lei de responsabilidade fiscal. Agora, me perdoe ao Tribunal de Contas, com muita sinceridade, eu acho que nessas contas, do exercício de 2012, o tribunal, os auditores, né, eu digo aqui os auditores, eles foram com muita sede ao pote, porque dizer que rejeitar uma conta pelo valores do Fundeb, a quem tirou a nossa educação do índice de 3,2 ou 3,3 e colocou no IDEB 6,2, né? Ele saiu, estava no 6,2, empatou com o São José dos Campos. A quem colocou apostilamento no ensino da educação pelo sistema Poeiro Domos, a quem que, juntamente com nós, conseguimos verba para instalar lousas digitais nas salas da escola professor João Nery Marton. Isso um caso inédito no Vale Paraíba, em escola pública. É muito, Zé. É muita coisa para rejeitar, levando em consideração que foi 5%, como diz o próprio Vitor, o doutor Jucimar e os demais companheiros que me antecederam, efetivamente comprovou esses 5% no outro trimestre do ano seguinte. Como diz a própria lei, que tem essa possibilidade. A própria lei diz que tem essa possibilidade. Com relação aos precatórios, igual sorte, não pode prosperar
dizer que vai uma rejeição de conta por falta de cumprimento de ordem cronológica. Ora, se o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chancelou, homologou essa ordem. Então, uma vez mais, eu não vejo razão ao parecer do Tribunal de Contas do Estado. Quero dizer, senhor presidente, que nas minhas contas, para se ter uma noção, nos 4 anos, e aqui tem o próprio Alceu, que vez ou outra vinha aqui dar assessoria também na contabilidade dessa casa, nós sofríamos horrores. Já vinha aqui, ó, antecedência, ó, tal ano foi rejeitada, tal ano foi isso, tal ano foi aquilo, e ou seja, e você era igual. O intuito dos caras era assim, olha, foi igual, a ponto de o auditor ir lá na tributação da prefeitura para ver se a empresa estava em dia com seus recolhimentos fiscais que nós contratamos aqui para fazer serviço na Câmara Municipal. Isso é inadmissível. O auditor falar que para um serviço foi contratado 3 empresas. Absurdo! Absurdo! Tanto que absurdo que na defesa apresentada foi rechaçada. Foi rechaçada esses apontamentos. E nossas contas, todas elas, todas, as 4 contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, sem mesmo necessidade de pedir, doutor Gilcimar, pedido de reexame. Ou seja, entrar com recurso pedindo reexame. No primeiro julgamento, no Tribunal de Contas, foram aprovadas as nossas 4 contas. Eu acho, senhor presidente, que você ser igualado aos iguais é muito difícil, muito complicado. Igualar a todos a iguais, eu acho que cada um tem a sua forma de administrar, cada um tem a sua forma de fazer os gastos públicos. Mas, em nenhum momento, o tribunal pode ir em algum órgão público já com uma pecha de que aquele político é safado, ou aquele político é improbo, ou aquele político é isso ou aquilo. Eu acho inadmissível prejulgar as pessoas. Isso, no direito, é inadmissível. Isso, no direito, é inadmissível. Então, senhor presidente, uma vez mais eu venho aqui, eu que sempre me ative aos julgamentos pelo julgamento do Tribunal de Contas. Mas quando tinha indícios de improbidades administrativas. Neste caso, não vejo. Em nenhum momento transparece isso. Nada, mas nada que possa transparecer. No máximo, com aprovação, com recomendação, ou aprovação com como falo, aprovação com recomendação ou ressalva. Isso e nada mais. Neste caso, seria o mais correto para que o Tribunal de Contas pudesse, no exercício de 2012, considerando também, senhor presidente, que todos os exercícios anteriores, o prefeito Naldinho teve as contas aprovadas em primeiro julgamento no tribunal. Em primeiro julgamento no tribunal. Todos os exercícios anteriores. 2009, 2010, 2011 e 2012 dessa situação. Então, senhor presidente, eu quero aqui colocar meu voto favorável ao parecer da comissão para que nós possamos rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, parecer este que, para mim, é possível, sim, da gente estar rejeitando. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, está em votação nominal. Solicitado pelo vereador João Antônio Martão Neto. Artigo 197. Solicito aos vereadores que forem justificar o voto, usem o artigo 199. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada do primeiro vereador a fazer a sua votação. Vereador Lucimar Aparecido Amaral. Meu voto é contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Próximo vereador. Vereador Ademir José Brígido. Meu voto é contrário, senhor presidente, ao parecer do tribunal. Vereador Ademar Ligado. Artigo 99. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, como foi sugestão de Vossa Excelência, que eu queria que fosse colocado em ato, na íntegra, o meu pronunciamento e a minha declinação na Comissão de Finanças e Orçamento. Estamos aqui julgando a conta de 2012 da Prefeitura Municipal de Canas, que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas, e o meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Próximo vereador. Vereador Laerte Zanin. 2 minutos, vereador. Não, senhor presidente, eu volto a essa tribuna para declarar meu voto e dizer, o Tribunal de Contas, ultimamente, está sendo muito rigoroso. E tem que ser assim mesmo. No caso das contas de 2012, eu acho que o meu voto é contrário ao parecer do Tribunal de Contas, porque não havia necessidade de ter a rejeição da conta. Era uma ressalva somente. Então, eu estou aqui e queria também, senhor presidente, que constasse a minha primeira fala também, na hora que eu li o meu parecer como relator, e declarar meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Próximo vereador. Vereador Davi Sá de Oliveira. Vereador João Antônio Martão Neto. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, eu aqui, quer queira, quer não, também estou acompanhando o parecer da comissão, acompanhando a brilhante defesa do doutor Jucimar, e também, por que não dizer, acompanhando a própria assessoria técnica jurídica, não só do Tribunal de Contas, que falou que as falhas poderiam ser relevadas, considerando a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas, em casos semelhantes. Decisões essas proferidas em vários apontamentos, em várias contas já referendadas. Ou seja, a própria jurisprudência do Tribunal de Contas, em caso semelhante a este, orientou e fez a sua manifestação no sentido de que as falhas poderiam ser relevadas. Ou seja, a própria jurisprudência, ou seja, o próprio
julgados no Tribunal de Contas. E, é claro, também acompanhando a brilhante parecer do nobre colega, doutor Emilton Amaro Leite. Ou seja, acompanhando todos esses pareceres, senhor presidente, eu só posso ser contra ao parecer desfavorável do Tribunal de Contas. Ou seja, a parte técnica, jurídica e a jurisprudência do Tribunal de Contas me faz dar esse voto, até porque, nessa forma, eu estou indo a favor dos julgados do Tribunal de Contas. Né? A jurisprudência dominante do Tribunal de Contas. Então, senhor presidente, para este caso, eu sou contrário ao parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Campos. Obrigado. Por favor, senhor presidente, também gostaria que Vossa Excelência pudesse constar em ata toda a minha fala na presente sessão, em todos os momentos. Ok? Obrigado. Solicita a Secretaria que conste em ata as palavras do vereador Vitor Lopes de Almeida, Laerte Zanin, Ademar Ligabo e João Antônio Martão Neto. Próximo vereador. Vereador José Antônio de Oliveira. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, mais uma vez retorno aqui à tribuna desta casa para proferir meu voto nesta noite com relação ao parecer do Tribunal de Contas referente às contas do ex-prefeito Naldinho de 2012. Quero dizer que em 2012 não estava nessa casa, mas nós temos a inteligência o bastante para ouvir tudo que foi proferido nesta noite e chegarmos a uma conclusão consciente, chegarmos a uma conclusão do que realmente está se passando, do que realmente aconteceu, sem ter aqui, trazer consigo, muitas vezes, vinganças pessoais, mas fazer as coisas verdadeiramente esclarecidas como foram. Eu sempre tenho um posicionamento nesta casa, conforme sempre digo, de fazer as coisas coerentemente. E repito, conforme já tinha dito na minha fala anterior, se houvesse nessas contas dolo, má-fé e roubo ao erário público, desvio, eu não votaria contra o parecer do tribunal, mas nada disso foi apontado nas contas. Foram coisas simples e sanáveis como foram. Então, eu venho aqui proferir meu voto e pedindo também que a minha fala, todo o meu pronunciamento nesta noite conste em ata. Eu voto favorável ao parecer da comissão e contra o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Vereador José Maria de Moura. Meu voto também é contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Solicito da Secretaria que conste em ata as palavras do vereador José Antônio de Oliveira. Vereador Vitor Lopes de Almeida. 2 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, retornando nessa tribuna, aproveitar a oportunidade para mais uma vez parabenizar o doutor Jucimar Uchoas, também agradecer pela presença aqui hoje, bem como o respaldo que o doutor Emilton nos deu aqui nessa casa. Enfim, sobre o Fundeb, ficou, acho que, clara a situação, explicada coerentemente, isso é que é o mais importante. Houve, sim, o gasto efetuado da porcentagem que ficou para ser gasta no primeiro trimestre do ano subsequente, bem como dos precatórios também foram pagos, foram efetuados, homologados, não ficou aí nítido, nem não mostra a má-fé em momento algum, o dolo por parte do prefeito Naldinho. Então, não resta outra coisa a não ser deixar o meu voto contrário
ao parecer do Tribunal de Contas, referente às contas do exercício de 2012. É só isso, só. Muito obrigado. Por 7 votos contrários e 1 voto favorável, foi rejeitado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovada as contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício de 2012. Nada mais... Com o artigo... 5 minutos, vereador. Senhor presidente, só para, mais uma vez, ocupar essa tribuna, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a presença do Alceu, agradecer a presença do doutor Jucimar e tecer aqui elogios à sua defesa, né? Leva nossas recomendações ao prefeito Naldinho, que nada mais essa casa fez justiça hoje, né? Fez justiça em proferir-se essa votação. Quero aqui também, senhor presidente, ser porta-voz do vereador Davi, que eu estive com ele antes de estar aqui nessa sessão. Ele já se encontra na sua residência. Ele agradeceu a todos, né? Agradeceu a todos pelo pensamento positivo, pelo seu processo de cirurgia. Está a recuperação caminhando muito bem. Ontem mesmo o vereador Zecão esteve comigo lá no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Ficou até espantado, né, o Zecão. Só que o Zecão esqueceu que ele fez cirurgia há 300 anos atrás, na época da pedra. O Davi fez a cirurgia esses dias desses, né, Zezinho? O Zecão, a costura do Zecão não vale muito tempo não, né? Então eu quero dizer, senhor presidente, que o Davi mandou um abraço a todos, né? E agradeceu pelo pensamento positivo aqui de todos os senhores vereadores. Quero agradecer aí a toda a comunidade, a população de Canas, dos amigos, pelo pensamento positivo, as suas orações, né, cada qual nas suas crenças, e dizer, senhor presidente, que tão logo ele estará com a gente novamente, ocupando aqui a tribuna. Eu tenho certeza que o vereador, hoje, ausente mais uma vez, mas com a ausência justificada, e que se ele estivesse aqui, o voto dele também seria na consonância do voto vencedor, dos votos vencedores. Só isso, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, quero agradecer a presença do Alceu, do Josimar, funcionários da casa, vereadores aqui presentes, ouvintes da Rádio Cultura que estiveram ouvindo a sessão até este momento, e internautas. Nada mais havendo de se tratar, dou por encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e convido todos os presentes para participarem, os vereadores presentes, da 66ª sessão ordinária, a ser realizada em 17 de maio de 2016.